Olá, você que está aqui já pensou em contar aí com um profissional de controladoria experiente para cuidar dos relatórios e dos indicadores financeiros da sua empresa, do orçamento empresarial e atuar aí praticamente como um guardião dos resultados financeiros do seu negócio? Eu imagino que sim, mas o que impede muitas empresas brasileiras, principalmente as de pequeno e médio porte, de avançar com um profissional desse, de contar com esse tipo de profissional na empresa, é justamente os altos custos de recrutamento, de contratação, para se manter um profissional assim. E também, é claro que um profissional assim é difícil de encontrar, demora tempo, ele também demora tempo para rampar, né, para conseguir se integrar aí aos processos da sua empresa. Então, muitas vezes, isso acaba sendo impeditivo. E um contorno que está se tornando comum para isso, uma solução para esse desafio, é justamente os BPOs, seja ele contábil, financeiro. E hoje a gente vai bater um papo aqui nesse webinar sobre o BPO de controladoria aqui da Twizy. Então, um serviço que vai com a nossa metodologia, com o nosso software e com os nossos profissionais, os nossos consultores aqui. Então, se você está com esse desafio aí na sua empresa, está pensando em contratar um BPO de controladoria, ou está com essa necessidade aí de dar o próximo passo no teu financeiro, organizar a casa, esse webinar aqui eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Bom, eu me chamo Daniel, eu sou um dos fundadores aqui da Twizy e atualmente responsável pelo marketing. E para bater esse papo aqui comigo, eu chamei hoje a Teane. A Teane é uma das nossas consultoras aí, especialistas em controladoria, e a carteira dela é basicamente aí composta só de empresas para quais ela presta esse serviço de BPO, de controladoria, então ela é o controller terceirizado, que atua lá na empresa, veste a camisa da empresa. Na nossa página de casos de sucesso, ali você vai ver o nome dela várias vezes, né, em empresas que compartilham os resultados que elas estão obtendo junto com a parceria do BPO de controladoria. E a ideia aqui hoje é a gente bater um papo, né, sobre por que e quando contratar um BPO de controladoria aí para sua empresa. Bom, Teane, faltou alguma coisa aqui na minha introdução? Fique à vontade também para se apresentar. Tá certo, Daniel. Obrigada, né, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco desse trabalho que a gente faz aqui na Twizy. O Daniel já me apresentou, né, eu sou a Teane, atuo com finanças há mais de 20 anos, então a gente foi migrando, né, das atividades mais operacionais do financeiro, né, da base do financeiro, a pagar, a receber, tesouraria, e a gente foi construindo a nossa carreira pensando em utilizar, né, os dados financeiros para tomadas de decisões. Então, partindo para análises financeiras, para contabilidade, né, que é a minha formação é contabilidade, e também a gente acabou trabalhando em diversos segmentos e setores. Comércio, indústria, serviços. Então, a gente conhece muito bem como é que é o dia a dia, né, das empresas, e com essa bagagem a gente vem já nos últimos 4, 5 anos atuando mais especificadamente com controladoria orçamentária, e como o Daniel mesmo falou, parte, né, dos clientes onde eu atuo atualmente são nesse perfil, onde a gente atua como o BPO orçamentário da empresa. Então, acho que é isso, né, Daniel? É importante falar sobre isso, porque as empresas elas têm realidades muito diferentes, né? Então, quando a gente traz um pouco desse histórico, dessa trajetória, quando a gente entra numa empresa, a gente já sabe que pode se encontrar de tudo um pouco, né? Então, acho que isso agrega bastante no trabalho que a gente desenvolve aqui. Muito bom, Teane. E acho que assim, né, o tema que a gente vai tratar aqui, claro, a gente vai focar bastante no serviço aqui de BPO de controladoria da Twizy, né, para você entender se faz sentido aí para o seu negócio, mas ele é um balizador também, é um conteúdo que vai te ajudar a balizar aí a contratação de qualquer tipo de serviço de BPO, né, e ainda mais de CFO e de controladoria, porque a gente vai abordar aqui pontos que a gente aprendeu aí, a Twizy está aí no mercado há mais de 10 anos, né, então, são pontos que a gente aprendeu mesmo na lida, no dia a dia, né, lá na frente, né, do fronte de batalha, porque a gente já atendeu aqui empresas dos mais diversos tamanhos e modelos de negócio, né? Então, como a Teane comentou, cada uma tem a sua necessidade específica e o conteúdo que a gente vai trazer aqui, os pontos que a gente vai trazer aqui, vai ajudar você aí
a identificar em que momento a sua empresa está, né, e quais são os próximos passos, e se um determinado serviço de BPO aí pode te apoiar, dar velocidade, dar segurança nesses próximos passos. Bom, sem mais delongas, vamos lá, que a gente tem bastante conteúdo para tratar aqui, e a gente também quer ser bem objetivo aí com o seu tempo. Então, a temática aqui, né, de hoje no nosso bate-papo é BPO de controladoria, quando e por que contratar aí na sua empresa. E a gente decidiu começar aqui fazendo um balizamento aqui, né? A gente sabe que controladoria já não é um termo, assim, tão comum, né? Não temos tantas empresas, assim, com um nível de maturidade de adotar uma controladoria. Quando se fala de BPO de controladoria, acho que isso é ainda mais incomum. E vamos trazer aqui o que faz, né? Qual que é o escopo, do que a gente está falando do BPO de controladoria, que eu acho que vai ajudar você aí a entender o seu momento e se esse escopo faz sentido aí para o seu negócio, tá? Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui do que faz um BPO de controladoria é justamente um termo que a gente aqui na Trize bate bastante, que é a modelagem financeira, tá? Então, vou passar aí a bola para a Tayane para ela explicar um pouco mais de como que a gente faz esse trabalho de modelagem financeira dentro do BPO de controladoria aqui da Trize. Daniel, é importante a gente ressaltar que hoje as empresas, né, na sua maioria, já têm uma fonte de dados dos seus resultados, que é a contabilidade, né? No entanto, na maioria das vezes, ela vem numa visão para atender muito o fiscal e não permite com que a empresa avalie os seus números, apesar de eles estarem lá numa visualização ou num formato onde ele traga ideias, insights ou até pontos de tomada de decisão. E é nessa hora que a modelagem financeira se faz presente, porque é uma das primeiras coisas que a gente faz aqui na Trize, né? E acredito que na controladoria em geral, é avaliar em que modelagem, em que aspecto o cliente, a empresa, ela precisa avaliar seus números. Quando a gente fala de DRE, resultados, se a gente pegar lá o DRE da contabilidade, a gente vai ver uma linha lá de receita, né? Receita bruta lá. E às vezes é importante que isso esteja melhor especificado, para entender de onde veio essa receita, quais os produtos que geraram essa receita. E esse é um dos trabalhos que na modelagem financeira a gente faz, né? A gente avalia junto com a empresa quais são as necessidades de visão de resultados dela, e constrói essa visão tanto de canais de receita quanto de produtos, e não só na parte de receitas, mas também como que ele quer avaliar as despesas da empresa, né? Os custos da empresa, em formato de departamentalização, em formato de unidades de negócio, o que, como eu já falei, muitas vezes a empresa ela tem essa informação, mas num formato muito fechado. E isso impede ela de avaliar se um centro de resultado está sendo mais eficaz do que o outro, né? Se uma unidade de negócio está sendo mais rentável do que a outra, quando isso não existe de maneira separada, segregada. Então, essa fase da modelagem financeira, que às vezes ela parece ser uma coisa tão simplória, ela é extremamente importante para o resultado lá no final do processo, né? Que é realmente tomar decisões com base nos dados. E isso facilita muito, porque permite ao dono da empresa, ao gestor da empresa, ter uma visão muito mais gerencial do seu negócio, né? Muito bom. E aqui acho que é um trabalho mesmo de organizar a casa, né, Tani? Porque a gente vê assim, chega muitas empresas para a gente, às vezes ansiosa, porque, pô, eu quero ter um relatório gerencial, eu quero ter um DRE, eu quero ter um DFC, mas muitas vezes, até por falta de conhecimento, né, ou às vezes é o sócio que está à frente do financeiro, e aquele não é o core dele, a gente vê que muitas vezes esse trabalho de modelagem, ele passa meio que despercebido, né, se a gente não atenta para ele, né? Você quer enxergar só o final, lá só o relatório, só os indicadores, os gráficos bonitos, mas esse aqui é um trabalho de base, né? É um trabalho de organizar a casa, e tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o garbage in, garbage out, né? Se a gente não cuida do dado lá na entrada, você vai consumir uma informação, às vezes, para tomada de decisão equivocada lá no final, né? Dessa esteira
do caminho do dinheiro na empresa. Então, eu acho que esse trabalho aqui é um trabalho que a gente tem até comentários, né, de clientes que esse trabalho é realizado nos primeiros meses ali, onde se contrata o serviço de BPO de controladoria, e a gente já tem muitos ganhos, né, porque você consegue Sim. colocar as coisas nas caixinhas, organizar a casa, e é um alinhamento de controladoria com o financeiro, com contabilidade, né, a gente não invade a caixinha de cada um, mas, querendo ou não, é uma forma que a gente tem, né, dos três falarem a mesma língua, né. Exato, e isso é bem difícil de alcançar, sabe, Daniel? Às vezes a gente tem bastante dificuldade, ou porque o cliente ainda não tem uma estrutura dentro da fonte de dados dele, né, que permite isso, que também não conversa com a contabilidade, às vezes ele quer ver a coisa de um jeito, mas ele não tem o dado daquela maneira, e o sistema que ele usa, às vezes, nem permite ele ver da maneira que ele quer. Então, muitas vezes, a gente fica alguns meses realmente nesse processo, e eu posso dizer que ele é um processo, assim, por trás dos bastidores, né? Ele, às vezes, é negligenciado, como a gente já falou, mas a gente tenta sempre deixar claro para o cliente que é fundamental para o sucesso do projeto, né? Essa etapa é uma etapa extremamente fundamental. Ela vai garantir com que a gente chegue lá na ponta, lá no final, realmente conseguindo conduzir um processo de orçamento, de análise de dados, muito mais coerente, assertivo e dinâmico. Isso aí. Então, se você na sua empresa entende, né, que está um pouco desorganizado o financeiro, às vezes até das consequências que eu gosto de lembrar aqui sempre é o atraso no fechamento, né? Às vezes demora muito para ter o fechamento mensal, justamente porque tem muita recategorização de conta. Então, como a Tânia comentou, é um trabalho que acontece nos bastidores e ele é meio que perene, né, Tânia? Porque você vai tendo que ensinar o financeiro a fazer os lançamentos corretos também, por que faz aquele lançamento daquela forma, para você ter o engajamento de todo mundo, né? De qualquer forma, nessa etapa, a gente acaba precisando revisar um pouco o processo do financeiro, o processo dos lançamentos de compras, o processo de lançamento de pessoas, de folha, para garantir que, uma vez esse processo sendo definido ou redefinido, né, ou revisto, ele venha se manter. Então, é normal que nos primeiros meses surjam muitos retrabalhos, é super comum, mas ao longo do tempo isso vai se mitigando até o processo ficar liso, né? Inclusive, Boa. Daniel, alguns clientes, quando a gente começa o trabalho, ele pergunta assim para a gente: quanto tempo vai ser a nossa implantação? A modelagem financeira é o que vai definir se a nossa implantação vai ser mais ágil ou se vai ser uma implantação mais demorada. Eu já tive clientes aqui que eu fiquei 6 meses implantando por conta da modelagem. Então, levou mais tempo do que esperado, né? Mas hoje, depois que isso está alinhado, só vai, né? Sim, sim. Aí, dentro desses 6 meses, já se tem muitos ganhos, né? Às vezes, redução de custo, tu encontra aquelas despesas que tu nem sabia que estava ali. Então, Exato. é um processo benéfico por si só, né? Bom, vamos para o nosso próximo ponto aqui, que eu acho que aqui é o carro-chefe, né? É o que a Trizzy aí mais se especializa, que é o orçamento empresarial, né? E é o carro-chefe mesmo porque muitas vezes o orçamento empresarial ele é um trabalho perene, né? Então a gente vai fazer, vai acompanhar junto com a empresa. Ele é o carro-chefe porque ele vai puxar muito das outras coisas que a gente vai conversar aqui, né? É quando a gente senta e olha para o orçamento que essas coisas começam a surgir no dia a dia, os desvios e tudo mais. Então, Tânia, como que a gente conduz isso com as empresas? Olha, o primeiro passo, por incrível, ele não envolve números, Daniel. E isso geralmente tem bastante surpresa por parte dos nossos clientes nessa primeira etapa, que a gente chama de definições estratégicas, né? A gente sabe que o orçamento empresarial, ele não é só número, ele não é só um número porque o papel, a planilha, o sistema, ele aceita qualquer número que a gente coloque, né? Isso é uma coisa que a gente sempre enfatiza muito. E muitas das empresas, elas chegam aqui querendo fazer um orçamento, um planejamento financeiro, empresarial, mas ela não tem uma base do que ela quer, né? De como ela quer fazer isso. Então, uma das primeiras etapas que a gente desenvolve ali é realmente mapear junto com o time estratégico da empresa, né? Com a diretoria, com os donos, com o CEO, quais são os objetivos do negócio, quais são as premissas, né? O quanto a empresa está disposta a algumas coisas ou não, os seus fatores de risco, que também é um fator bem importante,
E depois que a gente faz todo esse mapeamento, né, não chega a ser um planejamento estratégico, mas ele deveria de ser baseado em um planejamento estratégico, daí sim a gente começa na construção dos números, né? Na construção dos racionais de receita, entender como que a receita acontece nessa empresa, para a gente construir um racional ou baseado no histórico, ou baseado na expectativa futura do negócio, e avaliando as necessidades para que essa receita se realize, né? Se precisa de investimento, se precisa contratar pessoas, como é que estão esses processos atualmente na empresa, se o que já existe atende chegar no objetivo, né? Chegar na meta, ou se vão precisar fazer algumas movimentações de curto, de médio e às vezes até de longo prazo. E daí sim literalmente começar a ver os números, né? Então, quando a gente faz isso, a gente usa também uma metodologia chamada aqui de mapa de indicadores, que é antes de iniciar o nosso planejamento, avaliar se, com as premissas que a gente encontrou ali, que a gente definiu com a diretoria, com o time executivo, se é possível atender a meta ou não. Porque acontece muito, tá, Daniel? A diretoria querer uma meta absurda, mas ela seria inviável na operação, né? Ela não ter viabilidade econômica, às vezes viabilidade jurídica, viabilidade operacional, né? Uma indústria, por exemplo, às vezes quer aumentar extremamente o faturamento, mas ela não está se atentando para a capacidade operacional dela ou de absorção do produto no mercado. Então, todas essas conversas a gente vai tendo ao longo desse processo do orçamento, né? E ele culmina quando? Quando a gente aprova ele. E quando que a gente aprova um orçamento? Quando os números que a gente conseguiu juntar, né, colocar ali nas suas caixinhas, atende o objetivo do negócio. Boa. E aqui um ponto que tu falou que eu acho muito importante, né? Tu citou várias vezes o nosso método, né? Então, acho que a metodologia Trize hoje é o que garante uma coisa que é muito comum, que é a síndrome do orçamento na gaveta, né? É batata, assim, que muitas vezes a gente fala com empresa, tem orçamento? Tenho. Mas é aquele orçamento que ela fez lá em novembro. Não acompanha? Não acompanhou, foi lá em novembro, às vezes sozinho, sem falar com ninguém, né, na sala dele ali, e aí colocou na gaveta, aí ele vai, com sorte, revisar na metade do ano seguinte, ou o que é mais comum, ele vai pegar lá em novembro de novo, né, vai olhar para o orçamento, vai ver se o que bateu, o que não bateu, e aí geralmente isso até desacredita o processo, né, e a própria área de controladoria, quando ela existe, né, nesses casos geralmente ela não existe, porque senão o controle ia estar ali como guardião do orçamento. Mas acho que a gente ter o método, né, de como conduzir isso da melhor forma, como você comentou, né, não começa pelos números, começa com esse aprendizado organizacional e tudo mais, de definição das metas e dos objetivos, acho que garante um pouco disso não acontecer, no orçamento empresarial virar uma ferramenta viva mesmo, né, dentro da empresa. Daniel, quero compartilhar contigo uma experiência que não foi aqui na Trize, que foi anterior da Trize, mas sempre que eu menciono algo semelhante na etapa de implantação, os clientes dizem, gente, parece que estás falando o que eu vivo aqui. Eles dizem para mim. Uma experiência que eu tive, uma situação, numa empresa onde eu atuava como financeiro e o objetivo era implantar uma controladoria, toda semana a gente viu o comercial batendo meta. Toda semana o comercial comemorava que batia meta. Mas, por incrível que pareça, a gente passava um perrengue no financeiro para pagar as contas. E um dia eu cheguei para a dona da empresa e perguntei, mas, gente, que meta é essa que esse povo bate que a gente não vê esse resultado aqui? E isso foi bem num período ali de meados de setembro, outubro. Eu tinha recém começado na empresa, e daí eu comentei sobre isso. Eu acho que a gente precisa avaliar, antes de aprovar as metas do comercial para o próximo ano, a gente precisa fazer um orçamento geral da empresa. E eles nunca tinham feito orçamento na vida. Eu fiz um orçamento, acho que em fase recorde, assim. Foi um dos primeiros orçamentos maiores que eu fiz, assim. E quando eu levei o quanto que a gente precisaria ter de receita para bater os objetivos mínimos que a diretoria pediu, o comercial deu pulos de altura. Impossível vender esse número. Então, a gente vê que, às vezes, a própria gestão da empresa, né, as áreas da empresa, elas não estão alinhadas, sabe, em relação aos objetivos. Cada uma tem objetivos muito apartados. E isso não funciona, né, num negócio.
Isso tem que estar muito alinhado. Então, essa prática da metodologia faz com que a gente coloque todo mundo também na mesma página, né? Boa, boa. Bom, acho que também é o próximo aqui, o próximo tópico que a gente vai abordar, né, de colocar todo mundo na mesma página, que é justamente um trabalho de soft skill aí da controladoria, que a gente absorve também no BPO aqui, que é o treinamento das lideranças, né, Tiane? Exatamente. E não só o treinamento de ferramenta ou de usabilidade de ferramenta, mas também de colocar o time conduzindo essa metodologia internamente, com o objetivo de se criar essa cultura quando ela não existe, e não só, às vezes, na questão do orçamento, né? A gente comentou ali um pouco antes sobre a modelagem financeira e o quanto ela está muito vinculada ao processo financeiro, né? Ao contas a pagar, ao contas a receber, aos processos financeiros do negócio. E muitas vezes a gente observa empresas que o time financeiro não tem o conhecimento, né? Não tem a teoria básica para poder manter os dados corretos. Então também entra essa parte do treinamento. Muitas vezes a gente tem que ir lá na base do financeiro, explicar como é que é a formação de um custo, qual é a diferença entre caixa e competência. Os próprios diretores, às vezes, têm essa dificuldade de entender que o resultado dele não é o dinheiro que entra na conta. Então, entra toda uma... A gente faz meio que um rodízio nas áreas da empresa, falando com todas as pessoas que são pessoas chaves, entendendo os seus processos, compartilhando, né, o que a gente entende que seriam as melhores práticas de mercado e adequando à realidade do negócio, né? E esse treinamento é constante, né? Porque como o ciclo financeiro ele não é feito de uma etapa, eles são várias etapas e ele tem um período, um ciclo normalmente de 12 meses, às vezes mais, às vezes menos. Isso não acontece assim em um mês ou em uma única reunião, em uma única conversa, né? Isso acaba sendo revisitado constantemente. Sim, esse é um ponto importantíssimo para a criação da cultura orçamentária, né? Eu lembro, a gente tem um relato aqui da controladoria da Via News, é uma empresa cliente nossa aqui, eles comentam do quanto se criou essa cultura, né? Quanto esses treinamentos, esses pontos de contato com os gestores, você acaba criando uma cultura orçamentária muito benéfica, que é o cara parar e perguntar, mas essa despesa aqui está no orçamento, no dia a dia? E isso é muito poderoso, né? Porque daí o orçamento ferramenta viva que a gente comentou, né? Os gestores começam a utilizar o orçamento no dia a dia para tomada de decisão, né? Para balizar as ações deles, né? Eu acho que o sucesso que a gente tem nesse treinamento de lideranças é quando os próprios gestores eles conseguem identificar, né, o motivo desses desvios e já elaborar viradas de chave, né? Ações Boa. Ali para mitigar. Às vezes leva um pouco de tempo. Normalmente, o que a gente faz? A gente faz durante um período isso muito próximo deles, junto, e aos poucos a gente vai delegando para que eles mesmos tenham esse hábito e criem, né, essa cultura de eles mesmos avaliar os seus números. Boa, e acho que isso linka também com o nosso próximo ponto aqui, que também é da metodologia TRIZ, né, que é o FCA, o fato, causa, ação. E é aqui que a gente garante que o orçamento não vai estar ali só para enfeite, né, que a gente vai atuar diretamente mexendo o ponteiro da empresa para chegar nos objetivos. Conta mais para a gente sobre o FCA, Tiane. O instrumento do FCA hoje ele é uma das atividades chaves que a gente desenvolve com as empresas, que uma vez que a gente já tem um planejamento aprovado e a gente já tem total condição de acompanhar esse planejamento, então ele vai trazer esse nível de análise, né? Que é a análise de desvio. O que eu sempre comento é que é importante a gente entender que nem todo desvio necessita de uma ação, né, Daniel? A gente costuma instigar para entender se o nosso desvio é um desvio muito corriqueiro, existem coisas que são irrelevantes, né? Existe ali algum desvio, mas ele não vai trazer grande ganho na produtividade do negócio, é algo que talvez vai gerar um esforço enorme para um resultado mínimo ali. Então, acho que tem esse ponto importante, que é identificar os desvios que ocorrem, saber o quanto eles são relevantes, o quanto a gente precisa colocar esforço neles,
e identificar as suas causas, né? Uma vez com as causas identificadas, é preciso promover ações. E é importante entender que essas ações nem sempre elas vão trazer um retorno muito imediato, né? Dependendo do nível de causa que é. Às vezes são causas que vão precisar de uma ação e vão trazer retornos em meses, ou até mais do que um ano, por exemplo. Então, uma coisa importante é a gente não perder o controle dessas ações, né? Poder ir monitorando o andamento delas. Porque a gente pode definir uma ação e ela não ser viável, então tem que abandonar e iniciar uma nova ação para corrigir a causa daquele desvio, né? Aqui na Tris a gente costuma classificar esses desvios de basicamente três níveis, né? Corriqueiros, indexados e estratégicos. E eu, particularmente, costumo focar muito nas ações em cima dos estratégicos, né? Porque é onde o esforço vai trazer resultado mais rápido. Perfeito. E aqui é uma baita ferramenta de aprendizagem, né? Porque Sim. conforme você vai aplicando as ações, entendendo o que mexe e o que não mexe no ponteiro, a empresa vai aprendendo muito, né? Sobre o modo dela de operar, o modo dela de gerar resultado, né? E muitas vezes o desvio, Daniel, ele mostra que a gente precisa corrigir alguma coisa no processo do planejamento, né? Principalmente quando as empresas estão iniciando nesse ciclo, elas não são muito maduras. É muito comum que o primeiro ciclo tenha muito disso, que a ação do desvio é rever o planejamento, fazer uma revisão, né? Considerar algo que não havia sido considerado anteriormente. Então, o primeiro ciclo tem muito aprendizado no nível de planejamento também. Mas também tem um outro fator que a gente não comentou aqui, que é o endereçamento, endereçar essas ações, né, esses desvios. E o que é importante entender? Quem que identifica o fato? O fato quem identifica somos nós, né? Porque somos nós que estamos analisando, a controladoria. Mas a causa e a ação, elas estão muito mais relacionadas aos responsáveis, né, na operação interna, do que necessariamente ao time de controladoria e o time executivo. Está muito mais relacionado ao time de execução mesmo, né? De gestão ali, os gestores. Então, às vezes é muito comum o cliente dizer assim, mas por que isso aconteceu? A gente precisa conversar com o teu time para saber o porquê que aconteceu. Às vezes, com a base de dados, a gente consegue identificar algumas coisas, né? A gente até apoia nisso. Mas quando é uma causa externa, que não é de lançamento, não é de fornecedor, é algo um pouco mais intangível, né? Uma situação externa, um momento do negócio, uma situação de calamidade pública, por exemplo, é algo que a gente não tem como identificar. E a ação, apesar de a gente também, Daniel, apoiar na criação dessas ações, mas o foco é que os gestores, né, se responsabilizem pela identificação da ação e pela execução da mesma. Perfeito. Acho que aqui o grande ganho da gestão, né? A criação, o monitoramento dessas ações, né? O não deixar cair no esquecimento, né? Que a operação vai atropelando a gente, e aí você tem alguém de fora para apontar e lembrar, pessoal, a gente tem que lembrar que isso aqui foi um desvio estratégico, foi um desvio da nossa estratégia. Se a gente não atuar, né, ela vai continuar acontecendo. Acho que isso é realmente muito, muito significativo. E aí, acho que a grande cereja do bolo aqui, né, eu pelo menos considero uma das grandes cerejas do bolo, é a apresentação dos resultados, né? Eu lembro que lá atrás, quando a gente estava desenhando esse serviço, assim, eu lembro que eu pensava justamente nisso, cara, eu gostaria muito que tivesse alguém aqui que viesse todo mês e me apresentasse meu book de resultados aqui, dentro do Twizy, né? Então, essa apresentação acontece dentro do nosso software de planejamento e acompanhamento de resultados, e é o momento mesmo de colocar todo mundo na mesma página, né? Levar o suprassumo ali do trabalho da controladoria, né? Como que é isso, Teane? Olha, Daniel, a gente sempre precisa colocar muito o cliente, né, o diretor, a pessoa que nos procura, sempre deixar eles tentar reduzir o máximo de ansiedade quando se fala desse ponto, porque a gente às vezes está lá na modelagem financeira e ele quer ver o resultado. Então a gente sempre tem que acontece muito assim. Então é importante entender que para a gente chegar nesse momento, né? Eu tenho clientes que dizem assim, nossa, Tiane, eu não vejo a hora de a gente chegar nesse momento.
Não chega a hora de a gente chegar nesse momento. Para a gente chegar nesse estágio ali de apresentar os resultados, a gente passou por todos os processos anteriores já. E como que a gente faz isso aqui na Trise com os nossos clientes? A gente define já previamente o momento do mês onde os dados estão disponíveis para que a gente possa trabalhar neles, né? Algumas empresas conseguem fazer isso num período bem curto, dia 3, 4 já estão disponíveis. É bem raro, tá? É o desejo de todo dono de empresa, mas é bem raro ter isso num momento muito curto do mês. Alguns a gente define ali entre os dias 8, 10, e daí a gente trabalha nessa apuração de resultados, faz análise da FCA, e daí sim marca a reunião de apresentação de resultados com a diretoria e com os envolvidos, né? Normalmente, antes disso, a gente faz uma prévia ali com o time mais operacional para fazer algumas validações, para não acontecer que a gente apresente algo na reunião que precise ser revista, recategorizada, e isso traz muita segurança para a diretoria, porque daí o que ele está vendo ali é o que já foi revisado, já foi meio que auditado, né, para ter a convicção do número. E daí a gente faz isso mensalmente, né? Faz esse trabalho mensalmente. Claro que a cada trimestre a gente procura trazer uma visão um pouco mais consolidada, mais comparativa, até para ele ter uma linha de tendência do negócio dele, né, ao longo do período. Mas essa aqui é a cereja do bolo, tá? É como você falou, é a cerejinha do bolo. Todo mundo quer ver o resultado. E a ideia é que a gente, avaliando os resultados, identificando os desvios, consiga trabalhar nisso antes do próximo resultado, né? Que a gente já consiga reverter ali com algumas ações. Muito bom. E aí, o último ponto que a gente tem aqui para comentar é sobre as revisões orçamentárias, né? Então, aqui de novo é um ponto da nossa metodologia, né, de fazer essa revisão, quando a gente entende que está saindo de rota ou que precisa fazer algum ajuste ali, e que, de novo, é super importante o orçamento não cair em descrédito, né, Tiane? Conta um pouco mais sobre isso. Como prática de mercado, e aqui na Twiz a gente faz um incentivo, né? Não é algo, não é uma lei, não é uma coisa escrita, né, em pedra, mas a gente, principalmente nos primeiros ciclos, a gente incentiva muito uma revisão trimestral. Conforme a empresa ela for criando um nível de maturidade maior no negócio e também no planejamento financeiro, Daniel, às vezes isso vai se espaçando um pouquinho mais, né? Acho que tem alguns pontos que são relevantes a gente falar. Cada negócio tem suas peculiaridades, né? Então, tem negócios mais voláteis, então precisam de revisões um pouco mais contínuas, e tem negócios que já estão bem estabilizados, né? Que são já verticais de negócio já bem desenhadas, processos já bem organizados. É comum, por exemplo, empresas SaaS ou startups fazerem revisões com mais frequência. Empresas um pouco mais tradicionais, do mercado um pouco mais tradicional, não ter uma necessidade de revisão tão contínua, né? Mas, mesmo quando a empresa opta, lá na etapa de premissas estratégicas, a gente já define isso, né? Vamos revisar o orçamento? Vamos fazer um orçamento trimestral ou vamos definir ali gatilhos? Então, tem alguns casos que a gente define ali alguns gatilhos, que normalmente é desvio de meta, né? Algum desvio de algum indicador ali, que se ele estiver desviando um tanto a mais ou a menos, então a gente para revisar. Então, essa é uma ferramenta bem comum, e ultimamente a gente tem visto mais a necessidade de revisões um pouco mais contínuas, né? Depende muito do mercado. Depende muito do mercado. Perfeito. E aí, bom, acho que tão importante entender o que faz é entender também o que não faz, né? Um BPO de controladoria, e aí eu acho que a gente começa a ter um grande alinhamento de expectativas aqui, e até para quem está acompanhando esse conteúdo aqui, saber o que buscar e o que não buscar, né, no mercado quando for procurar isso, né? E uma das coisas que um BPO de controladoria não faz é planejamento estratégico, né, Tiane? Exato. Apesar de a gente apoiar ali o cliente a fazer o desenho e o mapeamento das premissas estratégicas dele, essa fase ela já é oriunda de um planejamento feito anteriormente. E quase sempre, são poucos os casos onde a empresa tem isso.
Então, os primeiros ciclos é bem comum a gente iniciar um orçamento baseado em premissas e só depois disso o cliente vai trabalhar num planejamento estratégico, sabe? A gente realmente começa com o que tem, né? A gente tem que começar de algum lugar. Então, a gente não faz o planejamento estratégico, apesar de muitas vezes o cliente compartilhar o planejamento conosco, para a gente dali também poder, né, fazer benchmarking, dali a gente também poder dar alguma opinião. Ele pede uma opinião mais consultiva, né, sobre a realidade que a gente vê no mercado. A gente acaba dando esse apoio, mas nós não somos os executores do planejamento estratégico dele. Boa. E aí acho que bem o que a gente comentou, né, do orçamento empresarial puxar outras frentes, né? Porque mesmo como você comentou, a empresa que não tem, ela começa a entender por que ela precisa ter, né? E como que isso conversa com os números dela. Bom, próximo ponto que a gente trouxe aqui também é a definição de metas, que acaba sendo um desdobramento, né, Tiane? Exato. É muito importante entender que quem define as metas na empresa é o time estratégico da empresa. É o dono, é o CEO, né? Então, não é a controladoria que define. Às vezes, alguns gestores, né, ficam... A controladoria sempre tem como se fosse o ruim da história, né? Mas não é a controladoria que define a meta. Quem define a meta mesmo é o time de decisão, né? São as pessoas que estão à frente do negócio. São eles que definem as metas, e é claro que muitas vezes acontecem de as metas da diretoria serem inalcançáveis. E daí, nesse ponto, nós, como controladoria, a gente precisa ter esse diálogo, né, com a diretoria, com os donos, e mostrar, talvez até nos números, no histórico dos resultados que a gente acaba obtendo, de que se não houver uma estratégia muito bem definida para ser executada, possivelmente aquela meta não vai ser alcançada. E eu vou dizer, eu já vi isso muitas vezes, tá? A gente faz um planejamento e ele diz, não, eu quero isso de resultado. A empresa nunca deu isso de resultado na vida, tá, Daniel? O histórico mostra que ela não tem um histórico desse resultado, mas ele quer porque quer. E daí, chega ali no primeiro trimestre, a gente tem que fazer uma revisão ou refazer o planejamento, porque daí sim, como a gente está mostrando os números, ele consegue perceber que as metas que ele definiu não são alcançáveis. O ideal é que a gente consiga mostrar isso antes de iniciar o planejamento. Mas muitas vezes é difícil conter a ansiedade e a expectativa do dono, né? Quando a gente trabalha com times de controladoria na parte do cliente também, eu entendo também que tem um lado positivo, porque a diretoria, o time estratégico, ele é muito visionário. Ele é um investidor nato, ele olha para frente, ele tem visão, né? E isso é ótimo para qualquer negócio. Nenhum negócio desenvolve, cresce e marca, né, o seu nome no mercado se não tiver essa audácia, né? Essa ousadia de quem é estrategista ali. E daí o time de controladoria vem para dar uma... Para colocar o pé no chão. Vamos lá, gente, ok. E daí aquele, não, mas vocês têm que ser mais otimistas. Eu digo, não, gente, a gente não está sendo pessimista, a gente tem que ser um pouco realista com a realidade do mercado, com os números que vocês têm e com as estratégias que são definidas, né? Então... Acho que está muito ligado ao que tu falou também, né? A ter um plano de ação, né? Nada muda se nada muda. Se continuar igual, os resultados vão ser os mesmos. Agora, se tem um plano de ação agressivo, né? Aí é outra história, né? Exatamente. Bom, próximo passo aqui, o que não faz um BPO de controladoria, contábil e financeiro, né, Tiane? Exato. Apesar de, no processo de resultados, a gente acabar acompanhando esses processos, nós não somos os executores, né? Para ficar claro, né? Não somos nós que vamos fazer a contabilidade, que vamos fazer os tributos, não somos nós que vamos fazer o pagamento lá no banco, que vamos cobrar os clientes inadimplentes. Inclusive, já existem BPOs específicos, né, para essas atividades. E no caso do BPO de controladoria, a gente faz parte do time de gestão financeira, mas não nos é atribuído a atividades dessas duas vertentes aí, que é o contábil e o financeiro. A gente não calcula folha, né? A gente não faz cálculo da folha. Eu até vou acrescentar um outro fator que às vezes o cliente me pergunta. A gente não faz precificação,
não é a gente que vai montar lá, né, o markup do negócio também. Não, perfeito. Acho que é um grande alinhamento de expectativas, né, cara? A gente é uma atuação muito mais como um meio de campo, né? Faz o meio de campo entre as áreas, mas você não faz as ações das áreas. Né? Então, perfeito. Bom, e aqui a gente trouxe uma pesquisa aqui da Research in Markets, mais para dar ainda mais contexto disso que a gente está falando, né? Hoje o mercado de BPO no Brasil é um mercado aí, isso em 2022, um mercado de 32 bilhões, né, em receita total. E por que a gente trouxe esse dado? Justamente porque o conteúdo que a gente está abordando aqui ajudar você, né, a se encontrar no meio do mar de BPOs que vão surgir, já estão surgindo e vão surgir aí para frente. Isso é uma realidade, não é mais uma tendência ou um serviço modinha, né? É algo que veio para ficar, é algo que está cada vez mais consolidado e uma resposta, né? Aquelas perguntas que a gente levantou lá no final, né? Como é que eu conto com esse corpo, com essa riqueza de gestão no meu negócio, sem ter um alto investimento, né? Então, esse mercado é uma realidade, esse mercado já acontece, é um serviço consolidado e cada vez mais vão surgir opções. O nosso conteúdo aqui também, a ideia é ajudar você a balizar. Falando um pouco mais, a gente citou vários aqui, mas prontamente dos benefícios, né, do BPO de controladoria. Então, a gente trouxe uma lista aqui de benefícios que a gente enxerga e que as empresas compartilham com a gente. Um deles é o foco no seu negócio, né, Tiane? No momento em que o diretor, né, ou que o dono da empresa, ele consegue ter uma outra pessoa fazendo essa atividade de avaliação dos números, de fidedignidade dos números, ele consegue também focar no objetivo principal do negócio dele, que é atrair seus clientes, trazer boas margens de resultado, né? E muitas vezes ele está muito focado também na criação de relacionamento, seja com clientes ou com fornecedores. E isso permite com que ele esteja descansado ali, né, para executar muito bem essa atividade que ele não pode delegar para mais ninguém. E ele tem um outro braço para poder dar esse suporte. Eu quero usar uma frase aqui, Daniel, que eu trago comigo, acho que é para a vida, não é nem para os negócios, que é definir prioridades, né? E eu aprendi com o longo da minha carreira e na trajetória de vida que prioridade é tudo aquilo que eu não posso delegar para outra pessoa, que é aquilo que só eu posso fazer. E isso vale também para o negócio. Então, o dono da empresa ele precisa definir também as suas prioridades. E muitas vezes, muitos acabam não vendo o sucesso, né, o que se esperava do negócio, porque ele fica tão focado nas coisas operacionais e aquilo que ele precisaria gastar energia, o esforço dele, ele não consegue por falta de tempo, que é até uma das coisas que a gente vai falar futuramente, né? Então, acho que esse é um dos benefícios da controladoria, sabe? Permite o CEO, permite o administrador, o dono, o diretor, focar naquilo que ninguém mais pode fazer para ele, que não tem competência para fazer por ele, e ele, então, passa a delegar também atividades que talvez ele nem tenha tanto conhecimento técnico, né, para poder gerenciar. Perfeito. Acho que outra aqui é a redução de custos, né? Essa redução de custos, muitas vezes, ela é implícita, às vezes ela não acontece de forma tão evidente, né, Tiane? Mas no processo tanto de modelagem financeira, quanto principalmente do orçamento empresarial, e na garantia de acompanhamento do planejado, realizado, e a atuação nos desvios, acho que a gente tem aí muitos cases de redução de custos, né? Sim, eu acho que o primeiro momento que a gente já começa a identificar a redução de custos é na fase de planejamento, porque a gente precisa, de fato, mapear o que a empresa realmente precisa para atingir os seus objetivos. E num outro momento, Daniel, tu comentou uma situação que é super comum, que a gente começar a identificar no processo do planejamento ferramentas que têm dupla necessidade, né? Que algumas podem ser substituídas, enfim, custos que estão ali, ó, quer dizer, eles estão pagando e nem sabem para quê, sabe? Serviços que eles adquirem e não utilizam. Então a gente acaba tendo esse benefício aí de redução de custos, porque olha muito lá na linha base, no mapeamento, e não só na identificação, né, desses gastos,
mas também no próprio de ter um time a um preço mais baixo do que normalmente vai ter no mercado, né? Porque é um profissional com uma visão analítica, né? Com essas... me ajuda aqui, com essas... Acho que com a própria expertise que tu tem particularidades. de olhar para outros modelos de negócio semelhantes, Sim. né? Você está ali em contato obrigada. todo dia, né? Você acaba vendo o que tem de padrões, né? Entre uma empresa e a outra. Práticas de mercado, né? Então, é muito caro encontrar pessoas que tenham essa visão mais estratégica, mais de análise, e que estejam disponíveis no mercado a um bom custo-benefício, né? Então, Exato. nesse aspecto, a gente também já consegue entender que a contratação do serviço do BPO de controladoria também tem esse fator embutido ali na redução de custos, né? Sim, no caso do nosso BPO aqui, da Trize, a gente consegue entregar não só, né, o profissional, como também a metodologia e a ferramenta, né, o software. Então, você acaba tendo uma redução de custo ainda maior, né? Que é, inclusive, se eu não me engano, o próximo benefício que a gente vai falar aí, né, Daniel? Que Exatamente. é um acesso à expertise e tecnologia, que é basicamente isso que você falou, né? A gente sabe que conhecimento custa, ele não é barato, e eu acho que muito importante, né, trazendo um pouquinho aqui para a gente, na Tris a gente tem um propósito muito forte, que é de educar o mercado. Então, tanto é que a gente tem um blog com inúmeros artigos. Já tive clientes que chegaram até nós por conta da busca desse conhecimento, e também a tecnologia também é um custo-benefício atrativo, né? Apesar de existirem diversas ferramentas no mercado, muitas delas são focadas, né, direcionadas para grandes empresas, extremamente customizáveis, extremamente caras, com implantações extremamente demoradas, e o que a gente pretende trazer para os nossos clientes e para quem precisa tanto da expertise quanto da tecnologia é fazer com que isso seja mais acessível, né? Perfeito, é isso aí. E um que a gente até decidiu aqui trazer para a apresentação grifado é velocidade e ritmo no processo, porque esse daqui eu vejo que é um dos maiores ganhos, né? Você ter alguém externo que não vai ser tomado pela operação no dia a dia e que vai garantir velocidade e ritmo, né? O que acontece? É muito comum que no dia a dia da empresa as pessoas estejam envolvidas com muitas coisas que acontecem, né? Principalmente quando é local, é presencial. Então, a pessoa que é do financeiro, ela tem que se preocupar em pagar, em receber, em atender o cliente, atender o fornecedor, em fazer, às vezes, o RH. Então, as pessoas já estão com as suas responsabilidades muito pré-definidas. E, normalmente, sobra pouco tempo para se dedicar a esse processo de controladoria. Claro que empresas um pouco mais robustas, né, já têm ali as suas equipes montadas, e normalmente daí são elas que não optam por um BPO de controladoria, mas empresas já de médio, de pequeno porte, não têm essa possibilidade de ter um profissional totalmente dedicado, optam para fazer um BPO, e isso permite com que tenha alguém ali por trás dos bastidores, gerenciando com que esse processo avance. Até porque a gente tem uma metodologia a ser seguida. Então, a gente precisa garantir que as próximas etapas vão ser executadas para atingir o objetivo do negócio. Então, esse também é um ponto, como você mencionou, que eu sempre recebo muito feedback positivo, né, dos clientes sobre como as coisas vão acontecendo, né? E muitos deles acabam sendo tão aderentes a isso que abrem o nosso acesso direto a gestores, a contabilidade. Então, isso acaba fazendo com que todas as necessidades que a gente tenha para desenvolver o trabalho sejam muito mais fluídas, né? Sim, e tem uma coisa que o Gilles, nosso CEO aqui, comenta, né? E quando acontece um problema, por exemplo, no financeiro, no contábil, quando você não olha para essas coisas, o problema estoura muito no curto prazo, né? Você não pagou uma conta, você deixou um fornecedor esperando, isso explode muito rápido. Mas a gestão, geralmente, ela acaba acontecendo no tempo que dá, no tempo que sobra. Né? Então, você ter o BPO de controladoria é a garantia que tu vai ter uma agenda ali marcada com ele, e se tu faltar na agenda, ele vai te cobrar, ele vai atrás de ti, né? Para que a gestão aconteça.
para que o ritual de sentar e analisar os resultados, o FCA, ele aconteça, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Olha, Daniel, fazendo um adendo, vou fazer uma exemplificação prática aqui de algo que aconteceu muito recente, agora, essa semana passada, de uma empresa que, enquanto eu estava fazendo a FCA dela, eu observei que uma área ali, um dos departamentos, teve um estouro numa linha, e na hora eu já chamei o dono da pasta e comentei, olha, eu achei estranho e tal, pode dar uma verificada, porque isso não, né, tá muito estranho, tá muito fora do planejamento. E a gente foi conversando e na hora ele identificou que era uma ferramenta que ele usou no ano passado. Ele não planejou para esse ano porque ele descontinuou a utilização dela, mas ele esqueceu de cancelar e veio no cartão. E o engraçado que foi que assim, pois é, não era para ter acontecido. E o valor não era um valor irrisório, era um valor relevante. E daí já entrou o papel da controladoria. E o que tu vai fazer com isso? Liga lá e cancela agora, né? Tipo, pede o reembolso. Tu vai deixar estourar o teu pacote por causa disso. Ele até riu, eu nem pensei em pedir reembolso. Eu disse, não, pede o reembolso, vê se tu consegue o reembolso lá. Então, às vezes sem a controladoria, não ia nem ver. Ia rodar mais um ano, outro ano, e não ia nem ver, né? Exatamente. E engraçado que nessa empresa existe uma gestão de desempenho baseada em orçamento. Então, uma vez que ele não atinja, né, os seus números previamente previstos, ele também tem uma perca, né, na participação do desempenho dele. Entendi. Bom, e acho que um outro ponto também bem bacana de trazer é o fato de você ter um profissional imparcial, né? Tem aquele velho ditado que santo de casa não faz milagre, né? E a gente vê isso não só, mas eu vejo muito nos casos que as empresas que depois conversam comigo que são de empresas familiares, né? Ou empresas onde existe uma política mais forte, e aí tem lá a Tiane que não deixa a coisa fugir muito da realidade, né, Tiane? Essa questão do profissional imparcial, ela é bem relevante, principalmente, como você falou, em empresas bem tradicionais, onde os vínculos entre dono e empregados longa, tem um relacionamento próximo, né? E eu, particularmente, já trabalhei muito com empresa familiar. Daniel, a gente já falou sobre isso num outro momento. E, às vezes, é muito difícil tu não confundir o profissional com o pessoal no dia a dia, né? Com quem está dividindo a sala ali contigo. Então, quando a gente traz um terceiro para fazer esse processo, por exemplo, desse caso que eu falei agora, né? Talvez um terceiro mencionando é visto de uma maneira diferente do que alguém de dentro da própria empresa, do financeiro, do dono. E isso também faz com que a própria gestão da empresa seja mais profissional, né? Porque fica muito claro que não é uma questão com o Daniel ou com a Tiane, é uma questão com o resultado da empresa. Né? A gente não está falando da pessoa, mas das atividades que ela tem desenvolvido e que eventualmente estão sendo muito boas ou não estão atingindo o seu ápice ali. E esse nosso trabalho de meio de campo, ele faz muita diferença. Tanto é que não é incomum a gente receber um e-mail de dizer, Tiane, tu podes, por gentileza, reforçar tal ponto com o fulano, porque nós já decidimos isso em reunião, mas não vimos nenhum resultado, então precisa ter uma força um pouquinho mais incisiva ali com algumas ações. Mas normalmente isso é visto de maneira muito positiva, inclusive pelos gestores, porque eles se sentem na liberdade também de compartilhar suas dores também conosco. Sim, sim. E aí é um dos itens que a gente volta lá na expertise do profissional, né, de ter um profissional experiente, porque esse é o tipo de skill, a gente até já fez alguns controllercasts sobre isso, né, que um profissional que vem do financeiro, que vem do contábil, ele precisa atuar bastante para desenvolver, né, são essas soft skills de como que você bate um papo com o gestor, como que você faz esse alinhamento, ao mesmo tempo sem causar desconforto, né, acho que essa é uma grande skill aí que o BPO de contadoria que você for contratar precisa ter. A gente precisa ter um pouco de psicologia empresarial, né? Para trazer sempre dentro de uma postura muito profissional. E também porque a gente participa muito de mediação de conflitos, muitas vezes. Não é incomum a gente estar numa reunião de resultado e a reunião se perder porque
os diretores começaram a discutir entre si, então a gente precisa, sei lá, o juiz de paz naquele momento, Sim. e lembrar que o objetivo daquele momento ali não é aquele, que ele pode ser avaliado posteriormente, mas que a gente precisa focar no porquê nós estamos ali naquele momento, né? Boa. E aí, acho que esse próximo item a gente já comentou bastante, né, que é o benchmark de mercados e processos. A vantagem de você ter um profissional que não está atuando só ali na sua empresa, mas está atuando, enxergando vários modelos de negócio, tendo uma visão de mercado, né, Tiane? Aqui a gente consegue compartilhar muito práticas de mercado, né? De empresas com perfis muito semelhantes. É claro que tem uma ressalva, né, Daniel? As empresas são diferentes umas das outras. Por mais que as verticais de negócio são parecidas, ou né, os nichos de negócio são idênticos, cada negócio tem os seus processos diferentes. Né? É muito raro a gente pegar uma empresa, mesmo que seja do mesmo segmento, mas que atua ou tenha como premissas e definições as mesmas. Mas como práticas de mercado, a gente consegue compartilhar bastante isso. E o que é legal aqui é que muitas vezes um desafio que uma empresa tem, a outra já passou. Então, como a gente acompanhou essa virada, né, de uma solução de um desafio que a gente teve num negócio, aquela solução pode ser também utilizada em outros também, né? Claro, sempre respeitando os números do cliente, né? Confiando, exatamente. Mas as práticas gerais de mercado a gente costuma sim compartilhar e muitas vezes isso parte do próprio cliente. Tiane, o que tu tem visto aí, né? Claro. Como tu tem sentido isso? Então, a gente acaba compartilhando, usando não só a carteira onde eu atuo, mas até com os outros consultores, né, que podem ter também boas opiniões sobre práticas de mercado nos negócios onde eles atuam. Bom, pessoal, e aí, quando que é o momento, né, de contratar um serviço de BPO de controladoria? Como que a minha empresa pode se identificar aí no momento ideal de avançar com isso? A gente trouxe aqui 6 sinais de que sua empresa precisa de um BPO. O primeiro deles é o crescimento rápido, né? Aqui é um problema bom de resolver, mas muitas vezes quando a gente está com crescimento rápido, o contrário também é verdadeiro quando a gente está num momento não tão bom financeiramente, mas a gente não sabe por quê, né? E acho que aí é um dos pontos também que organizar a casa e contar com o BPO ajuda, né, Tiane? Exatamente. Como você falou, não só no crescimento rápido, né? Mas principalmente quando eu preciso de alguém para dar o ritmo, porque como crescimento, eu não posso demorar muito para enxergar esses números, né? Eu preciso tomar decisões rápidas, então eu preciso iniciar o quanto antes esse processo de planejamento e de preferência com alguém que vá me ajudar a alavancar de maneira bem ágil, para que a gente possa tomar decisões com base nesses números mais assertivos, né? Próximo sinal é a dificuldade de contratar. Então, a gente até trouxe aqui, né, o relato lá do Luiz, que é sócio fundador da Superclínica, e ele bateu esse papo comigo, ele compartilhou isso comigo, né, do quanto, eu não me lembro agora onde fica a Superclínica, fica no Maranhão. No Maranhão. E ele comentou da dificuldade, né, de encontrar profissionais experientes e também acessíveis, né, no mercado, e o quanto aí para ele fez todo sentido, né, o BPO de controladoria, porque de fato é um profissional difícil de encontrar e é um profissional muitas vezes caro para uma média e para uma pequena empresa, né, Tiane? Exatamente. Ali nesse caso, né, onde eu até inclusive atuo nessa empresa, e é comum a gente ouvir isso, né, de algumas pessoas, o quanto é difícil, às vezes complexo, criar um processo seletivo e manter alguém ali diariamente, né? E daí também se perde um pouco do tabu, que é de ter um profissional remoto. Algumas empresas ainda não têm essa cultura e têm um pouco de receio. Então, a gente consegue fazer isso de maneira bem fluida. Sim. E lembrando que um processo seletivo você abre ele, você vai demorar 2, 3 meses para recrutar essa pessoa vai demorar 2, 3 meses para performar ou não, e no caso dela não performando, você perdeu o semestre. Porque você vai ter que começar de novo, né? Eu sei porque a gente já passou muito por isso aqui na Trize, né? Quando a gente está em processo de recrutamento, assim,
o erro custa muito caro no recrutamento, né? Então, acho que esse é um dos pontos que é um sinal aí que está difícil, pode ser o momento de avançar para um BPO. E o outro são os dados não confiáveis, né, Tiane? Daniel, acho que às vezes deveria de ser quase que o primeiro lá. É verdade. Porque se eu não tenho dados onde eu possa confiar, eu estou numa fase um pouco anterior lá daquela da modelagem, né? Eu tenho que primeiro entender que eu vou levar um tempo até parametrizar tudo isso na empresa para depois iniciar um processo. Até porque quando os nossos dados não são confiáveis, esse processo de implantação ou de modelagem financeira, como a gente chama, ele costuma ser muito demorado. E às vezes a gente leva um ano, já aconteceu, né, de levar um ano e a empresa ainda não ter fechado um ciclo orçamentário por falta de confiança nos dados. Então, é importante que, de repente, seja necessário, às vezes, até a contratação de um serviço pontual, né, para que coloque essas coisas em dia, para daí sim iniciar um processo, né, de controladoria. Sim, tanto que o serviço de modelagem financeira é um serviço também que a gente passou a ofertar, né, porque a gente vê o quanto isso é comum, né? Exatamente. Então, é bem importante mesmo. O próximo sinal que você pode analisar na sua empresa aí é se você precisa de uma reestruturação financeira mesmo, né? Se os seus processos, maneira como você lida com o financeiro não atende mais o tamanho da sua empresa ou as suas necessidades atuais, né, Tiane? Isso também tá um pouco vinculado ali aos dados não confiáveis, apesar de a reestruturação financeira, a gente não está falando apenas de dados, né? Mas às vezes de time. Já vi empresas que começou do zero, demitiu todo mundo do financeiro e começou do zero, ou teve uma mudança muito drástica, né, na estrutura administrativa do negócio, às vezes com demissão de CEOs, de CFOs. Então, é um momento muito crítico do negócio para você focar na análise dos números e junto com outros fatores que a gente está encontrando aqui, né? Porque o foco do dono, do diretor, do CEO ali, é realmente encabeçar essa reestruturação. Então, ele não tem como se dedicar ou delegar ou garantir que o processo de controladoria vai fluir, né? Que eu acho que é o próximo ponto que a gente vai falar aqui, né? Que é quando o sócio e o dono, acho que invariavelmente isso acontece em algum momento, né? Acho que aqui é uma parte transitória do sócio dono colocar o chapéu, né, de controller e atuar como controller, né? E acho que aqui a gente já gravei até alguns podcasts sobre isso, o sócio que sobrou para o financeiro, né? O sócio que não, aquele sócio que ele colocou o chapéu, colocaram o chapéu nele de controladoria e ele precisa atuar com esse papel, mas a gente sabe que o dia a dia toma conta, né, Tiane? Ele tem o poder de decisão, ele tem autoridade, mas ele não tem o conhecimento, às vezes, para conduzir, né? E nesses casos, geralmente, a gente atua como um braço direito do próprio diretor financeiro, porque ele não pode deixar de tomar as decisões financeiras, mas ele também não sabe como avaliar isso, né? Nem como apresentar. Então, é onde o nosso trabalho acaba sendo bem solícito nessa fase. E o último ponto aqui, que eu acho que é super importante, a gente já falou do orçamento de gaveta, e esse é um antídoto aí para o orçamento de gaveta, que é a falta de ação em cima dos resultados, né? É basicamente aquele caso, né? Eu planejo, mas eu não tenho tempo para avaliar os números, para extrair os dados, para fazer a aferição dos resultados e nem para analisar. Então, eu até sei o que acontece, mas eu não faço nada com esses números. Sim. E número por número, né, Daniel? Não muda nada. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? Planilha aceita qualquer número, papel aceita qualquer número. Se eu não fizer nada com eles, não muda. Não muda o negócio, né? Se não houver ação em cima desses dados, a gestão financeira acaba sendo ineficiente. Então, às vezes, mesmo que você tenha um orçamento, tenha o dado, tenha tudo, se você não consegue tomar ação em cima, de nada adianta, né? E, infelizmente, a gente vê isso com um pouco de frequência, sabe? Sim. As empresas, ou até às vezes o time de controladoria ou de finanças, executa o processo como uma obrigação, porque precisa executar, mas aquilo não traz não é uma fonte de apoio, né?
para a diretoria ou para as áreas tomar decisões. Inclusive, Daniel, a gente tem casos de clientes que não é o caso dos BPOs, né? Porque nos BPOs de contadoria somos nós que conduzimos e fazemos isso, mas em outros perfis, onde a gente solicita, vamos fazer uma reunião para ver como é que estão os números. Ah, peraí, eu não atualizei ainda. Tipo, só atualiza quando a gente solicita para verificar junto. Então, não existe aquele engajamento, né? Ele é feito para cumprir um processo na empresa, mas esse processo não traz um resultado. Sim. E a gente trouxe aqui o relato do Ramon, lá da Raro Labs, que era justamente esse cenário, né? Ele era o sócio, é uma empresa de tecnologia, então, sim, ele tinha conhecimento até do financeiro, mas a gestão acontecia no horário que sobrava, né? No tempo que sobrava. Então, ele acumulava muitas funções e ele viu que o que ele estava conseguindo entregar no financeiro não era o que a empresa precisava naquele momento, né? Então, acho que ajuda a ilustrar aqui um pouco desse cenário onde o dono está à frente e não consegue avançar, né? A operação é muito turbulenta no dia a dia e a gestão, como não acontece os problemas no curto prazo, mas no médio, no longo, acaba ficando em segundo plano, né? E a gente também resolveu trazer aqui, né, 5 sinais que a sua empresa não precisa de um BPO. A gente vai passar aqui brevemente sobre eles, mas se você se identificar com eles, talvez não seja o momento aí de avançar. Um é não ter processos, né? Não ter dados confiáveis é diferente de não ter nenhum tipo de processo, né, Tiane? Exatamente. Eu acho que esse caso ele está muito mais voltado para pequenas e microempresas, né? Onde elas surgem por causa de uma necessidade, de uma dor do mercado, e ela vai indo como dá, né? É isso aí. Então ela não tem um processo, não tem uma estrutura, às vezes nem uma estrutura organizacional. Então fica muito difícil realizar um trabalho terceirizado numa empresa que não possua o mínimo de processos, né? Não só processos financeiros, mas processos comerciais, processos de compras, de estoque, de gestão de pessoas, administrativos, né? Se não houver um mínimo ali de processos, eles não precisam ser extremamente burocráticos, mas eles precisam pelo menos fazer o arroz com feijão, né? Sim, não tem como terceirizar processos que não existem, né? Exatamente. Mais ou menos essa ideia, né? Não tem um sistema de gestão, então se você não tem minimamente, né, um ERP, provavelmente um BPO de controladoria não vai conseguir ajudar você, seja ele da crise, seja de qualquer outra empresa, né? Acho que um outro ponto aqui também é se você quer um profissional 100% dedicado, então a gente já comentou aqui dos vários benefícios que é você compartilhar um profissional desse, né, com outros modelos de negócio, com outras empresas, né, Tiane? Mas também não adianta querer a expectativa de que você vai ter alguém 100% dedicado, né? Exatamente. Até para as pessoas que estão assistindo a gente entender um pouquinho, e às vezes é uma dúvida que vem muito, né? Principalmente na área ali de quando eles estão buscando uma ferramenta ou buscando um profissional, surgem muito algumas perguntas, né? Como é que funciona? Como é que é a disponibilidade? E tudo isso a gente alinha muito bem com o cliente antes, mas é inviável quando a empresa ela tem necessidades tão emergentes ao ponto de ela precisar de respostas imediatas, né? Tipo, em minutos, em segundos, em uma hora. Até porque, como a gente atua com vários clientes ao mesmo tempo, concomitantemente, a gente acaba seguindo uma agenda previamente definida, né? Então, a gente tem muita dificuldade, não consegue atender alguém que, do nada, meio de e-mail, manda um e-mail e eu preciso do resultado do mês passado. A gente não vai conseguir atender nesse nível de velocidade, né? Nesse caso, se a empresa ela tem condições e ela tem a necessidade, o ideal é que ela tenha um profissional interno, né? Para atender essas emergências. Outro ponto, acho que é um clássico aqui também, né, que a gente também pega, que é as pessoas que precisam ser envolvidas nesse processo não têm tempo, né? Exatamente. Não é incomum, né, Daniel, alguns clientes simplesmente desaparecerem, né? E daí, quando a gente consegue o contato, não, eu tô sem tempo, tá acontecendo muita coisa. Então, por mais que você tenha um profissional com expertise, com ferramenta, o profissional, ele não faz sozinho. Ele é apenas uma ponte ali entre os times, mas ele não consegue trabalhar sozinho. Algumas empresas até querem que a gente consiga fazer, mas não dá, né? Nós não somos o dono do negócio. Então, precisa ter um mínimo ali de disponibilidade, de dedicação,
para que o processo de controladoria, de orçamento, de apuração de resultados, seja algo que siga um fluxo contínuo, né? Como o Daniel usa muito essa palavra, que seja algo perene. Então, normalmente, quem não tem tempo para se dedicar é justamente as empresas que não têm a cultura e não têm o processo. Então, acaba que tudo ficando no mesmo bolo, né? Isso aí. E, por último, processos muito específicos, né? Então, claro, toda empresa vai ter a sua especificidade, mas acho que um exemplo para a gente aqui são indústrias, né? Indústrias geralmente possuem processos de margem, de composição de produto muito mais complexos, né? Então, se a sua empresa se encaixa nisso, dificilmente um BPO vai conseguir apoiar, né? Até porque o tempo dedicado nesses processos que são muito específicos, eles acabam ultrapassando o que a gente entende que seria o adequado para um BPO, né? Para um compartilhamento de clientes. Então, provavelmente, se fôssemos fazer algo, se conseguíssemos fazer algo assim, não seria eficiente, né? Para nós, no caso, e com certeza acabaria afetando a qualidade da entrega dos serviços também. Mas tem muito a ver também sobre a proximidade dos processos, né? Principalmente na indústria, que foi o exemplo que você deu, Daniel, existem muitas questões em loco, né, que precisam ser avaliadas. Tempo de máquina, capacidade produtiva, são coisas que estão muito relacionadas ao dia a dia mesmo, ao chão da fábrica. E é quase impossível fazer isso de maneira remota. Isso aí. Eu, quando trabalhava em indústria, Daniel, às vezes passava mais tempo na fábrica, lá na fábrica, sabe, resolvendo questões, do que literalmente no escritório, né? É comum, quando a gente pega empresas de modelo de indústria, isso é comum. Bom, a gente também trouxe aqui, né, os cuidados ao contratar um serviço de BPO, de controladoria, né? Acho que 6 pontos de atenção aqui. O primeiro deles é segurança e confidencialidade, e acho que aqui, né, é você procurar uma empresa que tenha histórico, que tenha track record e que tenha também bons contratos, né, de NDA, de confidencialidade, para que os dados da empresa fiquem seguros. Então, acho que não tem muito segredo aqui, né, Tânia? É basicamente isso. Controle de qualidade, aí como é que eu controlo qualidade? Né? Acho que aqui a gente, novamente, traz o método, né? Então procura uma empresa, um BPO que tenha método com resultados comprovados. Então, por exemplo, a gente tem essa página de casos de sucesso lá onde você vê várias empresas, né, relatando a qualidade do serviço e as entregas. Então, pede para conversar com o cliente, né, vai atrás, entende já como que a empresa presta. Acho que é isso, né, Tiane? Tem muito como fugir, né? Eu quero só acrescentar, Daniel, que dentro dessa questão do controle de qualidade, identificar exatamente quais são os processos que são realizados, né? Que a empresa ela tem que ter ali uma metodologia, como você mesmo falou, de processos e de escopo bem definido, né? Integração de sistemas e processos, acho que esse daqui também é fundamental para não ter uma torre de Babel na empresa, né? Então, você garantir que esse BPO não vai trazer um monte de planilha maluca que depois vai ficar dependente dele, né? Então, que tem um software, que esse software se integre de alguma forma com os sistemas e os processos que a empresa já utiliza, né? Um outro ponto aqui, acho que hoje em dia esse daqui quase nem é mais, né, tanto de atenção, mas o atendimento remoto, então a tua empresa tem que estar acostumada ou ali aberta, né, a trabalhar com um prestador de serviço que vai ser remoto. Então pelo menos o serviço de BPO de controladoria aqui da Twizy é remoto e falando de custo, né, vai ser muito difícil encontrar um BPO que não seja remoto, porque isso está diretamente vinculado ao custo da prestação de serviço. Disponibilidade, aqui tanto sua, né, quanto do profissional que vai te atender. Então, o quanto que você vai conseguir avançar com esse processo internamente na empresa, né? Mais algum ponto aqui, Tiane? Eu queria só mencionar algo ali em relação ao atendimento remoto ainda, Daniel, que algumas empresas, como você mesmo mencionou, é muito raro, mas algumas empresas não têm tanto hábito de contratar serviços de forma remota,
e acabam não tendo nem internamente essa cultura de acesso à ferramenta, de tecnologia, de equipamentos adequados, né, de um local adequado para fazer essas reuniões. Eventualmente acontece de, né, a pessoa não tem câmera, né, no notebook, não tem um fone, não tem uma internet estável. Então, acho que esse é um ponto que é importante de mencionar. E a disponibilidade, eu acho que você já mencionou que precisávamos. E outro ponto importante é o auxílio na tomada de decisão, né? Você tem que entender aí que o BPO, ele nunca vai tomar decisão por você, né? A gente estava conversando isso antes ainda, né? Esse é um elemento de expectativa grande, né? A gente dá todo o suporte, todo o apoio, a base, né, Tiane? Mas o ponto final ali é do gestor à frente do negócio, né? Exatamente. E daí entra muito o que a gente já falou ali sobre expectativas, né? O que esperar e o que não esperar. A gente mencionou ali algumas coisas que um BPO de controladoria não faz. E uma delas não é gerenciar o seu negócio, né? Não é demitir pessoas, não é decidir o que fazer com o recurso que está disponível. Então, a gente pode apoiar e compartilhar, né, com o nosso conhecimento, algumas sugestões, mas a responsabilidade das decisões da empresa são sempre do dono, né? São sempre do dono. Isso aí. Não tem como terceirizar isso, né, Daniel? Não, senão É que nem ter um filho e outra pessoa educar, né? Aí é colocar no piloto automático, né? Não dá, né? Não. Daí a pessoa não tem como ser dona de empresa, ela tem que realmente repassar isso para uma outra pessoa que possa executar essa gestão. Isso aí. Bom, pessoal, a gente passou aqui, né? Acho que elaboramos bem o que a gente queria passar aqui, que é por quê, quando, os benefícios aí de contratar o BPO de controladoria. E agora, né? Chegamos aqui no final do nosso bate-papo com a Tiane. E, bom, a gente queria, para apoiar aí com os próximos passos, se você se identificou com esse conteúdo, entendeu de alguma forma que o BPO de controladoria pode te apoiar, ou ainda se ficou com dúvidas, a gente tem aqui 2 sugestões, né? Uma delas é para você aí, para agora sair desse webinar e faz o autodiagnóstico gratuito. Esse autodiagnóstico é um autodiagnóstico da gestão financeira que a gente tem aqui na Twizy. É um conteúdo riquíssimo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse conteúdo você vai passar ali por algumas perguntas. Em cada pergunta, a gente vai te fornecer uma série de materiais de apoio para você evoluir aquele ponto na sua empresa, e ao final a gente vai te dar uma nota. Ó, teu financeiro é nota tal. E junto com essa nota vem um próximo passo. Ó, essa nota você deveria agora buscar um serviço de modelagem financeira. Você deveria buscar aí amadurecer primeiro o contratar um RP, um sistema de gestão, ou essa nota você já tem benefícios de contratar um BPO de controladoria. Então a gente vai conseguir aí, de acordo com o estágio de maturidade da tua gestão financeira, te indicar materiais de apoio para você evoluir aí e também te indicar qual que é o melhor serviço, qual que é o melhor software aí que a Twizy pode te fornecer para te ajudar a dar o próximo passo. E se você não quiser fazer aí sozinho, a gente também pode te ajudar. Você pode entrar em contato, né, com os nossos consultores aqui, também vou deixar um link aqui na descrição. E os nossos consultores, num bate-papo aí de poucos minutos, eles também vão conseguir situar a tua empresa, em que momento você está, qual que é a tua maturidade de gestão, né? E se a gente pode ou não te auxiliar, dar os próximos passos aí no momento que você está, tá bom? Então, ambos as opções aqui, ambos os caminhos que a gente trouxe, eu tenho certeza que vai conseguir enriquecer muito a sua empresa, seja pelos conteúdos, pelo diagnóstico dos nossos especialistas, seja você aí conseguindo também avançar com o BPO de controladoria. Acho que era isso, né, Tiane? É isso aí. Se alguém precisar de apoio, quiser entender um pouco melhor como funciona na prática, tem no blog da Twizy também os casos de sucesso, a gente também fica disponível, né? Então, estamos ali pelo LinkedIn e para trocar figurinhas com quem quiser falar um pouco mais sobre o BPO de controladoria. E te convido também a deixar sua dúvida, né, o seu comentário aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo aí no YouTube, que a nossa equipe também vai responder aí 100% dos comentários e das dúvidas do pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
Obrigado por ter ficado aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.